Olá, povo de Deus. Deus abençoe a todos. Vamos estudar Gênesis capítulo 48. Nesse capítulo a gente vai ver a bênção de Jacó sobre os filhos de José, né? Que se chama Manassés e Efraim, certo? Então nós vamos estudar essa parte da Bíblia. Vamos colocar aqui em tela cheia para você poder ler melhor. Gênesis 48, do 1 ao 3. Certo dia, não muito tempo depois, avisaram José: seu pai está bastante doente. José foi visitá-lo e levou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. Quando José chegou, anunciaram a Jacó: seu filho José está aqui para vê-lo. Com as forças que lhe restavam, Jacó se sentou na cama. Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me abençoou. Então, o que acontece? Jacó, ele estava já de cama, com a vista muito fraca. Ele sabia que o fim estava próximo. Ele sabia disso. Então, quando José entrou no quarto, Jacó juntou forças, né, suficientes para ficar sentado, né, na sua cama e conversar com seu filho José sobre questões importantes, né, questões que não poderiam ser adiadas. Só que ele não falou sobre as dificuldades da vida, ele falou sobre o Deus Todo-Poderoso, aquilo que Deus tinha feito em sua vida. Ele foi contar o seu testemunho, muito forte. E a Bíblia vai falar no versículo 5 o seguinte: agora tomo para mim como meus próprios filhos seus dois rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito, antes de minha chegada. Eles serão meus filhos, como são Rubem e Simeão. Aqui é muito interessante essa passagem. Porque, olha, os teus filhos serão meus também. Quer dizer, Jacó abençoou José duplamente. Porque além de favorecê-lo, tipo, adota Efraim e Manassés como filhos também. Quer dizer, eles se tornariam chefes legítimos das tribos de Israel. Olha que coisa profunda. Esses dois iriam tomar o lugar de dois dentre os seus filhos. Os filhos de José iriam tomar lugar dentre dois dos filhos de Jacó. Os filhos de José iriam tomar o lugar de dois dos filhos de Jacó. Então, vamos entender isso. Olha só o que diz o versículo 14. Mas, ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, quer dizer, a mão da bênção, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o filho mais velho. Em seguida, abençoou José, dizendo que o Deus diante do qual andaram meu avô, Abraão, e o meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida, até o dia de hoje, né? Então, ele abençoa ali, ele troca as mãos e ele abençoa os filhos de José. Então, ele vai estender as mãos. Só que o mais novo está aqui na sua esquerda. Então, o que ele faz? A mão da bênção ele coloca, né, na cabeça do rapaz, do mais novo, e não do mais velho. Quer dizer, olha que coisa. Quer dizer, perto de morrer, Israel chamou José e os seus dois filhos, os abençoa por meio de imposição de mãos, e o mais novo, Efraim, recebeu a bênção principal, né? A bênção principal. No entanto, era a Efraim que Deus queria abençoar. Acabou.
As escolhas de Deus têm como base a sinceridade, a pureza das intenções, não a ordem de nascimento, né? E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, olha só que coisa interessante. José, porém, não se agradou, né, porque era uma tradição. Não se agradou quando viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso, levantou-se para passá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Não, meu pai, disse ele, este é o mais velho, coloque a mão direita sobre a cabeça dele. Quer dizer, José ficou meio atribulado, né, com o que o pai estava fazendo. Ele tentou mudar a forma como Jacó estava impondo as mãos sobre os meninos. Porém, Jacó estava sendo guiado por Deus. Jacó sabia o que ele estava fazendo. Mas seu pai se recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também se tornará um grande povo, mas seu irmão mais novo será ainda maior, e seus descendentes se tornarão muitas nações. Quer dizer, José, olha só que coisa impressionante. José, ele ficou no lugar de Rúben. Ele ficou no lugar de Rúben, primogênito de Jacó. Os filhos de José, Efraim e Manassés, substituíram Simeão e Levi, né? O segundo e o terceiro filho de Jacó. Então, os levitas, né? Simeão e Levi, os levitas não receberam herança, nenhuma herança na terra prometida. Eles viveram 48 anos, aliás, 48 cidades, melhor dizendo, espalhados, né, por Israel. Foi isso que aconteceu. Simeão e Levi. Simeão, ele acabou sendo assimilado pela tribo de Judá. Então, o que que Deus faz? Deus, está castigando Levi e Simeão por sua fúria e a violência que eles fizeram anos atrás em Siquém, quando eles mataram lá aqueles povos, né? Aquele caso lá da irmã deles. Enfim, é só você voltar lá atrás que você vai meditar nessa situação. Bem, o versículo 20 vai dizer o seguinte: Assim Jacó abençoou os rapazes naquele dia com a seguinte bênção: o povo de Israel usará seus nomes quando pronunciarem uma bênção. Dirão: Deus os faça próspero como Efraim e Manassés. Desse modo, Jacó pôs Efraim adiante de Manassés. Então, repetindo, ao invés de Jacó colocar a mão direita sobre a cabeça de Manassés, o primogênito, e a mão esquerda sobre a cabeça de Efraim, o mais novo, o que Jacó fez? Jacó inverteu. Ele inverteu. Então, Jacó, ele coloca a sua mão direita na cabeça de Efraim e coloca a mão esquerda na cabeça de Manassés. Então, aqui é mais um exemplo de Deus invertendo a ordem das coisas, né? Vamos recapitular? Abel e Caim. Deus escolheu Abel no lugar de Caim, certo? Jacó no lugar de Esaú, né? E agora Efraim no lugar de Manassés. E assim Deus, durante toda a história bíblica, vai invertendo muitas ordens de nascimento, porque Deus pode fazer isso, Ele é Deus. Ele é Deus, ele pode tudo, né? E ele fez isso exatamente com Manassés e com Efraim. As tribos de Efraim e de Manassés se tornariam líderes fortes em Israel, no lugar de Simeão e de Levi. Para encerrar, ele vai dizer o seguinte: Então Jacó disse a José: Morrerei em breve, mas Deus estará com você e os levará de volta a Canaã, a terra de seus antepassados. Em razão de sua autoridade sobre seus irmãos, eu lhe dou uma porção a mais da terra, e tomei dos amorreus com a minha espada
e o meu arco. Então, Jacó aqui está abençoando José, abençoando os filhos de José, e no próximo capítulo nós vamos ver o momento, né, de José também abençoar os outros filhos antes da sua morte. Bom, Deus abençoe a sua vida.